Em meio à serenidade da floresta, onde a brisa carrega o perfume das árvores e o canto dos pássaros preenche o ar, Mariane caminha lentamente. Seu refúgio sempre foi essa imensidão verde, onde encontra paz e equilíbrio. Mas naquele dia, algo diferente interromperia sua rotina. De repente, um som fraco e abafado corta o silêncio. Um relincho trêmulo e quase imperceptível. Mariane para, os olhos atentos à vegetação densa à sua esquerda. Algo ali dentro chama sua atenção. E então, ela o vê. Entre a folhagem, um cavalo deitado no chão, coberto de feridas abertas e infestação de carrapatos. Seus olhos são fundos, opacos, refletindo dor e abandono. Seu coração aperta. O animal está magro. Os ossos à mostra sob a pele castigada. Seu pelo, outrora talvez brilhante, agora está sujo e emaranhado. Ele respira com dificuldade, como se cada fôlego fosse uma luta contra o tempo. Sem hesitar, ela estende a mão. Não há medo em seus gestos, apenas compaixão. O cavalo, fraco demais para reagir, apenas a observa com olhos cansados, e nesse olhar, um pedido silencioso de ajuda. Mariane sabia que levá-lo para casa seria uma jornada difícil, mas naquele instante, ela também sabia que não poderia simplesmente deixá-lo ali. Aquele cavalo que mais tarde receberia o nome de Cristal, acabara de encontrar alguém disposto a lutar por ele. Ela examina seu estado mais de perto. Os ferimentos são profundos, as marcas de abuso evidentes. Quem poderia ter feito isso com um ser tão majestoso? A indignação cresce dentro dela, mas logo é substituída pela urgência de agir. Mariane retira sua jaqueta e a coloca sobre o cavalo, tentando oferecer um pouco de calor e conforto. Ela murmura palavras suaves, esperando transmitir ao animal um pouco de segurança. O cavalo pisca lentamente, como se reconhecesse sua intenção. Mas ele está fraco demais para reagir além disso. Mariane respira fundo, sabendo que aquele momento seria apenas o começo de uma longa caminhada. Ela olha ao redor, buscando algo que possa ajudar. Não há nada além das árvores e do chão úmido da floresta. Seu carro está longe, e ela precisará de ajuda para mover o cavalo com segurança. Determinada, ela se levanta e pega o celular no bolso. O sinal está fraco, mas ela tenta uma ligação. A espera parece interminável, até que uma voz atende do outro lado. Preciso de ajuda. Encontrei um cavalo em estado crítico na floresta. Não posso deixá-lo aqui. A resposta vem rápida, e Mariane sente um alívio momentâneo. Ajuda está a caminho, mas até que cheguem, ela permanecerá ali, ao lado daquele ser ferido, garantindo que ele saiba que não está mais sozinho. Enquanto espera, Mariane fala, suavemente com o cavalo, contando histórias de sua infância, de como sempre amou cavalos e como sonhava um dia ter um refúgio para cuidar deles. Talvez ele não entendesse as palavras, mas o tom de sua voz parecia acalmar sua respiração pesada. Finalmente, o som de um motor se aproxima. Mariane se levanta rapidamente, acenando para a caminhonete que para alguns metros adiante. 2 homens descem trazendo consigo uma manta grossa e uma corda. Precisamos ser cuidadosos, ela diz, a voz firme, mas carregada de emoção. Juntos, com todo o cuidado possível, eles preparam Cristal para a jornada até um lugar seguro. Mariane mantém a mão sobre sua crina emaranhada, sussurrando promessas de que ele nunca mais passaria por aquilo novamente. E assim, com um último olhar para a floresta, ela sobe na caminhonete ao lado de Cristal, sabendo que aquela história estava apenas começando. Os dias passaram e, sob os cuidados atentos de Mariane, Cristal começou a se recuperar. As feridas cicatrizavam lentamente, mas o medo em seus olhos ainda não desaparecera por completo. Mariane sabia que a jornada pela sua recuperação não seria apenas física, mas também emocional. Foi então que, numa manhã tranquila, um carro de luxo parou em frente à chácara. O motor ainda roncava quando um homem alto e imponente desceu, ajeitando seu chapéu de couro. Seus olhos afiados percorreram o lugar com um ar de superioridade. Era Evandro Gomes. "Então é aqui que ele está", disse, a voz carregada de desdém. Mariane, que alimentava Cristal, ergueu o olhar sem hesitar. Sabia quem ele era.
um dos homens mais poderosos da região, dono de terras e criador de cavalos valiosos. Mas também sabia de sua fama sombria. Cavalos que não lhe serviam mais eram simplesmente descartados. "O que deseja, senhor Evandro?" perguntou, mantendo a postura firme. "Apenas vim avisar que não se meta onde não foi chamada. Ouvi dizer que encontrou um cavalo na floresta. Um animal sem dono não pertence a ninguém, mas talvez seja melhor que não tente bancar a heroína." Ele deu um meio sorriso, seus olhos frios e calculistas. Mariane cruzou os braços, sentindo o peso daquela ameaça velada. "Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria", rebateu. "E não acho que um homem como o senhor teria vindo até aqui sem motivo." Evandro soltou um riso curto e sem humor. "Eu só não gosto de gente intrometida. Fique esperta, moça." Sem esperar resposta, ele virou-se e caminhou de volta ao carro, deixando um rastro de tensão no ar. Mariane sabia que aquilo não terminaria ali. Precisava de provas. Com a ajuda de Antônio, um amigo de confiança, ela examinou o cristal novamente. Foi então que percebeu uma marca quase apagada em seu pelo. Um símbolo conhecido, o mesmo usado nas propriedades de Evandro. Seu coração disparou. Agora tinha certeza. Cristal pertencera à fazenda dele. E se Evandro o abandonara, era porque sabia que o cavalo não servia mais aos seus propósitos. A verdade estava prestes a ser revelada, e Mariane sabia que, a partir daquele momento, não poderia mais recuar. Determinação era a palavra que movia Mariane. Ela não deixaria Cristal e tantos outros cavalos sofrerem sem que a verdade viesse à tona. Com a ajuda de Antônio e da Organização de Proteção Animal Resgate Rural, ela começou a reunir provas, fotografias das feridas de Cristal, registros veterinários e, o mais importante, imagens de outros cavalos na fazenda de Evandro em condições semelhantes. Mariane usou as redes sociais para divulgar a história. O vídeo de Cristal antes e depois do resgate rapidamente viralizou, causando uma onda de indignação. Pessoas de toda a região começaram a compartilhar e denunciar as práticas cruéis de Evandro. A pressão foi tanta que as autoridades não puderam ignorar. Uma equipe de fiscalização e ativistas foi enviada à fazenda. Lá encontraram dezenas de cavalos abandonados, magros e feridos. O caso explodiu na mídia nacional. Evandro tentou minimizar o escândalo, mas sua reputação estava arruinada. Agora, ele teria que enfrentar a justiça. No entanto, Evandro não era um homem que aceitava perder. Ele contratou advogados poderosos para tentar desacreditar Mariane e a Organização de Proteção Animal. Alegou que os cavalos doentes haviam sido resgatados de outras propriedades e que não eram responsabilidade dele. Além disso, tentou sugerir que Mariane apenas queria fama e atenção, distorcendo a narrativa nas redes sociais. Mas Mariane não recuou. Sabia que a verdade estava ao seu lado. Continuou sua luta com ainda mais força, compartilhando novos testemunhos de ex-funcionários da fazenda de Evandro, que confirmaram os maus tratos aos cavalos. Alguns até trouxeram evidências fotográficas e registros antigos que mostravam a brutalidade do criador. Com o clamor popular aumentando, programas de TV começaram a cobrir o caso. Especialistas em bem-estar animal foram entrevistados, e a sociedade passou a pressionar as autoridades por uma resposta firme. Protestos começaram a surgir na cidade, com cartazes pedindo justiça para Cristal e para os outros cavalos que sofreram nas mãos de Evandro. A situação ficou insustentável para ele. Empresas que tinham contratos com sua fazenda começaram a romper os laços, temendo prejuízos à própria imagem. O nome de Evandro Gomes passou a ser associado à crueldade, e sua influência na região começou a desmoronar. Finalmente, veio a decisão que muitos esperavam. O Ministério Público aceitou a denúncia formal e abriu um processo contra Evandro. Ele foi multado e proibido de continuar atuando na criação de cavalos até que todas as investigações fossem concluídas. Os cavalos resgatados foram levados para santuários e adotados por cuidadores responsáveis. Mariane sentiu um alívio profundo ao ver que sua luta não foi em vão. Cristal, agora recuperado e mais forte, corria livremente pela chácara, como se soubesse que finalmente estava seguro. Ele já não tinha mais medo do toque humano,
e aceitava com carinho os cuidados de sua protetora. O caso de Evandro serviu como um marco na luta contra os maus tratos a animais na região. Graças à coragem de Mariane, novas leis foram discutidas para tornar a fiscalização mais rigorosa. Resgate Rural ganhou reconhecimento nacional e passou a receber mais apoio para continuar salvando animais em perigo. Mas para Mariane, o maior triunfo não estava nas manchetes ou nos processos judiciais. Estava ali diante dela, na relva verde da chácara, Cristal, saudável, forte e feliz. O cavalo que um dia foi descartado e abandonado, agora era símbolo de resistência e esperança. E assim, com o vento soprando levemente sobre os campos, Mariane sorriu ao ver Cristal galopando livre, sabendo que essa era apenas uma das muitas batalhas que ainda enfrentaria. Mas, naquele momento, uma coisa era certa: cada esforço valeu a pena. Os dias na chácara passaram a ser marcados por esperança e superação. Cristal, antes apenas uma sombra do que um dia fora, agora dava seus primeiros passos rumo à recuperação. Seu corpo, antes coberto de feridas, começava a cicatrizar com os cuidados diários de Mariane e Tomás. Os banhos, a alimentação, balanceada, e os remédios ajudavam a restaurar sua força física, mas era no olhar do animal que o verdadeiro desafio se refletia: a confiança quebrada. Cristal ainda se assustava facilmente. Qualquer movimento brusco o fazia recuar. O simples som de uma sela sendo colocada em outro cavalo o deixava tenso, os músculos rígidos, como se estivesse pronto para fugir. Mariane sabia que o processo de cura não era apenas físico, mas também emocional. Precisava mostrar a Cristal que o mundo ao seu redor não era mais ameaçador. Tomás, que tinha experiência com cavalos traumatizados, sugeriu começar com pequenos testes de confiança. Primeiro, apenas a presença tranquila ao lado de Cristal. Depois, toques leves, sem pressa. O cavalo aprendia, aos poucos, que aqueles gestos não representavam perigo. Os dias passaram e Cristal começou a se permitir momentos de relaxamento. Aceitava cenouras das mãos de Mariane, aproximava-se por vontade própria e, por fim, permitiu que ela passasse a escova em seu pelo, sem se encolher. O grande desafio veio quando Tomás sugeriu que tentassem colocar uma sela próxima a Cristal. Não sobre ele, apenas no ambiente. O animal reagiu com medo, seus olhos arregalados, as narinas infladas. Mariane não forçou, apenas permaneceu, ali mostrando que nada aconteceria contra sua vontade. Repetiram esse exercício por dias, até que Cristal percebeu que aquela sela não significava dor. A cada passo, a conexão entre Mariane e Cristal se fortalecia. Ela não era apenas sua salvadora, mas sua guia para um futuro livre do passado de sofrimento. Quando finalmente Cristal aceitou a aproximação da sela, sem demonstrar pânico, foi um marco na recuperação. Ele não seria forçado a carregá-la novamente se não quisesse, mas agora, ao menos, sabia que estava seguro. Com o tempo, Cristal começou a sair do estábulo por conta própria, explorando a chácara com mais liberdade. Galopava pelo campo, sentindo o vento contra seu corpo, saboreando a sensação de estar vivo e protegido. Mariane o observava, com um misto de orgulho e emoção. Cristal não era apenas um cavalo resgatado, era um símbolo de resiliência e amor. Mas o caminho ainda não havia terminado. O passado não desaparece tão facilmente, e novos desafios estavam por vir. A tranquilidade recém-estabelecida na chácara foi interrompida por uma visita inesperada. Uma jovem chamada Clara chegou à propriedade, os olhos carregados de emoção e incerteza. Ao avistar Cristal, lágrimas escorreram por seu rosto. Ela se aproximou com hesitação, chamando-o por um nome diferente. Relâmpago. Clara revelou sua história. Cristal havia sido seu cavalo na infância, um presente dado por sua mãe antes de falecer. No entanto, seu pai, um homem severo e ambicioso, o vendera para Evandro quando Clara ainda era adolescente. Desde então, ela nunca mais tivera notícias do animal que tanto amava. Mariane compreendia o sofrimento da jovem, mas também sabia
que Cristal havia encontrado segurança na chácara. A decisão sobre seu futuro não poderia ser tomada apenas com base em sentimentos humanos. Então propôs um teste. Cristal seria solto no campo aberto e, por conta própria, escolheria seu destino. Com os olhos de todos voltados para ele, Cristal hesitou por um momento. Então, lentamente, caminhou em direção a Clara, encostando a cabeça em seu ombro. A escolha estava feita. Seu verdadeiro lar era ao lado dela. Com o coração apertado, mas cheio de esperança, Mariane observou Clara e Cristal se reencontrarem. Era evidente que o cavalo reconheceu sua antiga companheira. Os laços do passado ainda estavam vivos, mesmo após tantos anos. Clara chorava, de alegria, enquanto acariciava o pelo agora brilhante de Cristal, sussurrando palavras de gratidão e amor. Mariane sabia que tinha feito a coisa certa ao permitir que Cristal escolhesse seu destino. Embora fosse doloroso vê-lo partir, ela sentia paz em saber que ele estava voltando para casa. Um lugar onde seria amado incondicionalmente por alguém que sempre o considerou parte da família. Clara prometeu manter contato e garantir que Cristal tivesse uma vida tranquila e feliz. Antes de partir, ela abraçou Mariane com sinceridade. Obrigada por salvá-lo. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Os dias seguintes na chácara foram de reflexão. Mariane continuou cuidando de outros animais resgatados, alimentada pela energia renovada que aquela jornada lhe trouxe. Cada história de recuperação era uma prova de que o amor e a dedicação podem mudar vidas, tanto humanas quanto animais. E assim, entre os campos verdes e o som dos cascos galopando livres, Mariane soube que sua missão estava longe de terminar. Haveria mais histórias como a de Cristal, mais batalhas a enfrentar e mais corações a curar, mas ela estava pronta. Você gostou dessa história? Se sim, curta e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras sobre superação, amor aos animais e transformação. Juntos podemos fazer a diferença.